mas Ele deseja relacionamento. Ele quer que você venha até Ele, que reconheça a sua presença, que acolha sua voz em sua vida. Você não precisa usar palavras elaboradas. Você não precisa seguir uma fórmula. Você só precisa vir a Ele com sinceridade, com um coração que reconhece quem Ele é. Quanto mais você fizer isso, mais real será a presença dele para você. Quanto mais você andar nessa consciência, mais sentirá sua direção, seus toques, sua voz suave, guiando-o de maneiras que você nunca imaginou. Você já falou com o Espírito Santo hoje? Comente amém e inscreva-se no canal. Fique até o fim. Tem algo especial esperando por você. Algumas pessoas só recorrem ao Espírito Santo quando precisam de orientação. Outras só o reconhecem em momentos de adoração profunda. Mas o Espírito Santo está conosco em todas as partes de nossas vidas. Ele quer ser incluído nos pequenos momentos, tanto quanto nos grandes. Fale com ele enquanto realiza suas tarefas diárias. Convide-o para seus pensamentos. Peça sua sabedoria, sua paz, sua presença, não apenas em crises, mas em todos os momentos. E quando o fizer, não apenas fale, escute. O Espírito Santo está sempre falando, mas muitas vezes estamos ocupados demais, distraídos demais, presos demais em nossos próprios pensamentos para ouvi-lo. Ele fala na quietude, ele fala por meio das Escrituras, ele fala por meio daquele leve toque em seu espírito que você não consegue explicar. A questão é, você está ouvindo? Não podemos tratar o Espírito Santo como um convidado ocasional em nossas vidas. Ele não é um visitante. Ele é a presença habitante de Deus. Falar com ele corretamente é reconhecê-lo plenamente, acolhê-lo de todo o coração, responder a ele com fidelidade, e quando o fazemos, nossa caminhada com Deus deixa de ser apenas uma crença e se torna um relacionamento vivo e pulsante que transforma tudo. Quando nos apresentamos diante do Espírito Santo, devemos vir com humildade, não com orgulho, não com um senso de merecimento, não como se estivéssemos exigindo algo de Deus, mas com um coração rendido, um coração que entende quem Ele é e quem somos em sua presença. O Espírito Santo é santo. Ele é o Espírito do Deus vivo. E quando falamos com Ele, devemos fazê-lo com reverência. Muitas pessoas abordam Deus de forma casual, como se Ele fosse apenas um conhecido ou uma figura distante que existe apenas para atender pedidos. Mas o Espírito Santo não deve ser tratado levianamente. Ele é a presença de Deus dentro de nós. E quando nos engajamos com Ele, devemos fazê-lo com o coração certo, com pureza, com sinceridade, com um desejo não apenas de receber dele, mas de honrá-lo. A humildade é a chave para a verdadeira comunhão com o Espírito. A Bíblia diz, em Tiago 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um coração orgulhoso não pode ouvir o Espírito. Um coração cheio de si, cheio de seus próprios desejos, sua própria sabedoria, sua própria agenda, não pode se conectar verdadeiramente com Deus. Mas um coração rendido, um coração esvaziado de si mesmo e aberto a Ele, esse é o coração que Ele enche. Esse é o coração a quem Ele fala. Muitas vezes, as pessoas vêm a Deus apenas quando querem algo. Elas trazem seus pedidos, suas listas, suas necessidades, e então se perguntam por que não sentem a presença dele. Mas o Espírito Santo não quer apenas nossos pedidos. Ele nos quer. Ele quer relacionamento. E um relacionamento verdadeiro não é apenas sobre pedir coisas. É sobre nos entregarmos plenamente a Ele. É sobre vir diante dele
com um coração que diz: Senhor, estou aqui por ti, não apenas pelo que podes fazer por mim. Estou aqui para adorar, para ouvir, para me render a ti. Se este vídeo tocar seu coração, deixe um like e comente Glória a Deus. Inscreva-se e veja até o final. Há uma revelação incrível para você. É por isso que a pureza de coração importa. Se viermos diante de Deus, abrigando o pecado, se nos apegarmos a coisas que sabemos que não estão certas, se nos recusarmos a abandonar a amargura, o orgulho, coisas que entristecem o espírito, então não podemos esperar ter uma comunhão profunda com Ele. O Espírito de Deus é santo e Ele não habitará em um coração que se recusa a ser purificado. É por isso que a confissão e o arrependimento são tão importantes, não como um dever religioso, não como algo que fazemos apenas para marcar uma caixa, mas como uma forma de manter nossos corações abertos a Ele. Quando nos arrependemos, quando nos humilhamos diante do Senhor, quando dizemos: Deus, examina-me, purifica-me, faz-me correto diante de ti, algo acontece. As barreiras que nos impediam de experimentar sua presença começam a cair. As distrações que nublavam nossas mentes começam a se dissipar e, de repente, somos capazes de ouvi-lo mais claramente, senti-lo mais profundamente, caminhar com ele mais intimamente. É por isso que Jesus disse, em Mateus 5, versículo 8, Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando seu coração é puro diante dele, quando você vem a ele, não com motivos egoístas, mas com um verdadeiro desejo por ele, você o verá agir de maneiras que nunca imaginou. Você ouvirá sua voz. Você conhecerá sua direção. Você experimentará seu poder. Quando falamos com o Espírito Santo, devemos fazê-lo com a base da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, é a palavra viva e respirante de Deus. É sua voz, seu coração, sua instrução para nós. E se quisermos nos comunicar verdadeiramente com o Espírito Santo, devemos fazê-lo em alinhamento com as Escrituras, porque o Espírito de Deus nunca contradirá a palavra de Deus. Há tantas vozes neste mundo, tantas opiniões, tantas influências, tantas distrações, mas há apenas uma verdade absoluta, e essa é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o autor dessa verdade. Ele é aquele que inspirou as Escrituras. E se você quer saber como reconhecer sua voz, se quer saber como ouvi-lo claramente, você deve começar por conhecer sua palavra. Antes de tudo, comente: Quero ouvir o Espírito e aperte o sininho. Se não curtir, é só dar like mesmo. Fique até o fim. Tem uma surpresa que vai te impactar. O Espírito Santo não fala em confusão. Ele não nos guia de maneiras contrárias ao que Deus já revelou. É por isso que é tão importante encher sua mente, seu coração, seu espírito com a palavra de Deus. Porque quanto mais Escritura você tiver em você, mais o Espírito Santo poderá trazê-la à sua memória. Quanto mais verdade você tiver armazenada dentro de você, mais fácil será discernir quando Deus está falando. Muitas pessoas lutam para ouvir Deus porque não estão fundamentadas em sua palavra. Elas esperam por um sinal, por um sentimento, por uma experiência, mas negligenciam a própria coisa que Deus já lhes deu, sua palavra. O Espírito Santo fala por meio das Escrituras. Ele traz versículos à mente quando você precisa de direção. Ele o convence por meio da verdade da Bíblia. Ele o leva de volta ao que já foi falado por Deus. É por isso que a oração e as Escrituras devem andar de mãos dadas. Quando você falar com o Espírito Santo, não apenas fale. Deixe-o falar com você por meio de sua palavra. Abra a Bíblia, leia-a
medite nela, peça a Ele que lhe dê entendimento. Porque quando você faz isso, você não está apenas lendo palavras em uma página, você está ouvindo a voz de Deus. E deixe-me dizer algo. Quando você começa a orar as Escrituras, quando começa a alinhar suas orações com as promessas de Deus, algo muda. Porque agora você não está apenas orando com base em suas emoções. Não está apenas falando palavras por hábito. Você está declarando a verdade de Deus e o Espírito Santo se move na verdade. Ele responde à palavra. Jesus mesmo nos mostrou isso quando foi tentado no deserto. Ele não discutiu, não debateu, não confiou no raciocínio humano. Ele falou a palavra, está escrito, e o inimigo não teve escolha a não ser recuar. Por quê? Porque a palavra de Deus carrega poder. A palavra de Deus carrega autoridade. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E quando você a fala, você está falando com a própria autoridade do céu. Então, se você quer aprofundar seu relacionamento com o Espírito Santo, se quer ouvi-lo mais claramente, se quer caminhar em alinhamento com ele, então ancore-se nas Escrituras. Porque o Espírito de Deus nunca o conduzirá fora do que já está escrito. E quando você constrói sua vida, suas orações, sua conversa com ele sobre sua palavra, você caminhará na verdade, na sabedoria e na plenitude de sua presença. Quando falamos com o Espírito Santo, também devemos reservar tempo para ouvir. Muitas vezes, pensamos na oração como uma conversa unilateral. Vimos com nossas necessidades, nossas preocupações, nossas perguntas e derramamos nossos corações diante de Deus o que é bom, o que é necessário, mas então nos levantamos e seguimos em frente antes de dar a Ele a chance de responder. O Espírito Santo está sempre falando, Ele está sempre guiando, sempre apontando, sempre direcionando. A questão não é se Ele está falando, a questão é se estamos ouvindo. Vivemos em um mundo barulhento, um mundo cheio de distrações, com vozes nos puxando em todas as direções. E se não tomarmos cuidado, perderemos a voz suave e pequena do Espírito. Deus não compete por nossa atenção. Ele não nos força a ouvir. O Espírito Santo é gentil. Ele fala nos momentos de quietude, na calma, nas profundezas de nosso espírito. E se quisermos ouvi-lo, temos que criar espaço para ele. Isso significa desacelerar, desligar o barulho, criar momentos em nosso dia em que não estamos apenas falando com Deus, mas esperando por Ele, esperando que Ele fale de volta. Algumas pessoas pensam que ouvir o Espírito Santo é reservado para poucos selecionados, para pastores, para profetas, para aqueles que alcançaram um certo nível de maturidade espiritual. Mas isso não é verdade. Jesus disse, em João 10, versículo 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Se você pertence a Ele, se o Espírito Santo vive em você, então Ele está falando com você. Você não precisa implorar a Deus para falar. Ele já está falando. Mas você precisa aprender a reconhecer sua voz. E como você reconhece sua voz? Passando tempo com Ele. Quanto mais você estiver em sua presença, quanto mais estiver em sua palavra, quanto mais cultivar uma vida de oração e adoração, mais claramente você começará a ouvi-lo. Assim como uma criança reconhece a voz de seus pais em uma sala lotada, você começará a reconhecer a voz do Espírito Santo acima do barulho deste mundo. Você está pronto para mudar sua forma de orar? Deixe um amém nos comentários, inscreva-se e não pule o final. Algo poderoso espera por você. Às vezes, ele fala por meio de uma convicção interior, aquele saber quieto,
mas inconfundível em seu espírito. Às vezes, ele fala por meio das Escrituras, trazendo um versículo à mente no momento certo. Às vezes, ele fala por meio de circunstâncias, por meio de pessoas, por meio de sonhos. Mas, independentemente de como ele escolha falar, uma coisa é certa: ele sempre estará alinhado com sua palavra e ele sempre o conduzirá à verdade. O perigo é que, se não tomarmos cuidado, podemos nos tornar tão consumidos por nossos próprios pensamentos, nossos próprios planos, nossas próprias agendas, que abafamos sua voz. Oramos, mas não paramos para ouvir. Buscamos sua direção, mas não esperamos por uma resposta. E então, nos perguntamos por que nos sentimos distantes, por que nos sentimos incertos, por que não sentimos sua liderança. Mas quando você começa a praticar a quietude, quando começa a sintonizar seu coração com a presença dele, algo muda. Você começa a notar a maneira como ele fala. Você começa a sentir sua orientação de maneiras que nunca sentiu antes. Você começa a perceber que ele esteve falando o tempo todo, mas agora você finalmente está ouvindo. Falar com o Espírito Santo não deve ser uma prática ocasional, algo que fazemos apenas em tempos de crise ou quando precisamos de uma resposta. Deve ser uma comunhão diária, uma comunhão constante, um relacionamento que está vivo e ativo em cada momento de nossas vidas. O Espírito Santo não é um observador distante, ele está presente, ele está próximo, e ele deseja ser incluído em cada parte de nosso dia. Muitas pessoas compartimentalizam seu tempo com Deus. Elas reservam alguns minutos pela manhã ou alguns minutos antes de dormir e chamam isso de seu tempo com o Senhor. E embora seja bom ter momentos dedicados de oração, caminhar com o Espírito Santo não é apenas sobre marcar um encontro com Ele. É sobre viver na consciência de sua presença o dia todo. É sobre convidá-lo para seus pensamentos, suas decisões, suas conversas, suas lutas. Quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, ele não o descreveu como um visitante que vem e vai. Ele o descreveu como um ajudador, um consolador, um guia que permanece conosco, que habita em nós. Isso significa que ele está com você quando você acorda pela manhã, quando realiza suas tarefas diárias, quando enfrenta desafios, quando experimenta alegria. E porque ele está sempre com você, você pode sempre falar com ele. Você não precisa esperar por um momento de silêncio. Você não precisa estar em um prédio de igreja. Você não precisa usar palavras formais. Você pode falar com ele exatamente onde está. Algumas das orações mais poderosas não são aquelas ditas em longas sentenças eloquentes. São as palavras simples e sinceras, sussurradas ao longo do dia. Espírito Santo, ajuda-me, dá-me sabedoria, guia-me, obrigado por estar aqui. Essas são as orações que constroem relacionamento. Essas são as orações que reconhecem sua presença. Essas são as orações que mantêm seu coração conectado a Ele em todos os momentos. Quando você começa a falar com o Espírito Santo ao longo do dia, algo muda. Você começa a sentir sua liderança de maneiras que nunca sentiu antes. Você se torna mais consciente de seus toques, mais sensível à sua voz, mais sintonizado com as maneiras como ele está se movendo em sua vida. Ele lhe dá sabedoria em conversas, paz no meio do estresse, clareza quando você se sente incerto. Ele o lembra das Escrituras bem quando você precisa. Ele o convence quando seu coração começa a se desviar. Mas, se você o ignorar, se você passar o dia sem reconhecê-lo, você perderá a plenitude
do que Ele quer fazer em sua vida. O Espírito Santo está sempre presente, mas Ele não força sua entrada em seu dia. Ele não exige sua atenção. Ele espera que você o convide. E quando você o faz, quando você faz disso um hábito falar com Ele, buscá-lo, confiar nele, toda a sua vida é transformada. Porque agora você não está mais caminhando em sua própria força. Você está caminhando na dele. Você não está mais tomando decisões com base em seu próprio entendimento. Você está sendo guiado pela sabedoria de Deus. Você não está mais reagindo às situações com medo ou frustração. Você está respondendo com a paz e o poder do Espírito Santo. É isso que significa viver em comunhão com Ele. É isso que significa andar no Espírito. Não apenas orar quando você precisa de algo, não apenas buscá-lo em momentos de crise, mas conhecê-lo, falar com Ele, confiar nele todas as vezes. A obediência significa tomar uma decisão difícil. Significa se afastar de algo que não está na vontade de Deus, mesmo que seja doloroso. Significa escolher a retidão quando a tentação puxa na direção oposta. Significa perdoar quando tudo em você quer se agarrar à amargura. E nesses momentos, o inimigo sussurrará: você não precisa fazer isso, não é tão sério. Você pode esperar. Mas quanto mais você demora, mais difícil se torna seguir adiante. Quanto mais você resiste, mais silenciosa se torna a voz do Espírito em sua vida. O Espírito Santo é fiel para guiar, mas nós devemos ser fiéis para seguir. E quando o fazemos, quando nos rendemos à sua voz, quando obedecemos sem hesitação, começamos a experimentar um nível de intimidade com Ele que é mais profundo do que qualquer coisa que conhecemos antes. Porque agora não estamos apenas ouvindo sua voz, estamos caminhando em sua vontade. Não estamos apenas pedindo sua presença, estamos vivendo em sintonia com Ele. E é aí que está o poder, é aí que está a paz, é aí que a vida abundante que Deus prometeu se torna realidade. Ouvir as palavras inspiradas de Billy Graham sobre como falar corretamente com o Espírito Santo foi como abrir uma porta para um relacionamento mais profundo com Deus. No Brasil, onde a fé pulsa no coração de tantas pessoas, essa mensagem ressoa de maneira especial. Vivemos em um país onde orações ecoam nas igrejas, nas casas e até nas conversas do dia a dia. Mas quantas vezes realmente paramos para refletir sobre como nos aproximamos do Espírito Santo? Essa reflexão me tocou profundamente, porque percebi que muitas vezes tratei o Espírito Santo como uma força distante, alguém a quem recorria apenas em momentos de crise, e não como uma pessoa viva, presente e desejosa de comunhão. A primeira lição que tirei é a importância de reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa, não apenas uma ideia ou energia. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade é tão vibrante, isso significa mudar a forma como oramos. Em vez de apenas pedir, precisamos conversar com Ele como conversaríamos com um amigo querido, com respeito, sinceridade e expectativa. Lembro-me de como, em nossas festas populares, como o Círio de Nazaré, as pessoas se aproximam de Deus com devoção e intimidade. Falar com o Espírito Santo deve ser assim, um ato de coração, não uma formalidade. Aplico isso agora ao reservar momentos do meu dia para dialogar com Ele, seja enquanto preparo o café da manhã ou caminho pelas ruas barulhentas da cidade. Essa prática transformou minha rotina, trazendo uma sensação de paz e conexão constante. Outra lição poderosa é a necessidade de humildade. Billy Graham
nos lembra que o Espírito Santo é santo e abordá-lo com orgulho ou egoísmo bloqueia nossa comunhão. No Brasil, onde a comunidade e a solidariedade são valores tão fortes, essa mensagem me fez refletir sobre como meu coração às vezes se fecha em desejos egoístas. Aprendi a orar com um coração rendido, pedindo a Deus que purifique meus pensamentos e intenções. Por exemplo, quando enfrento conflitos no trabalho ou na família, agora peço ao Espírito Santo sabedoria para agir com amor e paciência, em vez de reagir com raiva ou orgulho. Essa mudança tem trazido harmonia aos meus relacionamentos e me ajudado a viver de forma mais alinhada com os ensinamentos de Cristo. A importância da Palavra de Deus como base para ouvir o Espírito Santo também me marcou. No Brasil, onde muitos de nós crescemos ouvindo histórias bíblicas nas missas ou cultos, percebi que nem sempre dediquei tempo suficiente para meditar nas Escrituras. Graham enfatiza que o Espírito Santo nunca contradiz a Bíblia, e isso me motivou a incorporar a leitura diária da palavra em minha vida. Agora, antes de tomar decisões importantes, como mudar de emprego ou resolver um problema familiar, abro a Bíblia e peço ao Espírito Santo que me guie por meio de um versículo ou princípio. Recentemente, ao ler Salmos 23, senti uma paz profunda que me ajudou a enfrentar uma situação de incerteza financeira. Essa prática fortaleceu minha fé e me deu clareza para confiar em Deus. A obediência imediata ao Espírito Santo foi outra lição transformadora. No Brasil, onde a espontaneidade é parte de nossa cultura, às vezes hesitamos em obedecer por medo ou dúvida. Graham nos desafia a agir quando o Espírito nos toca, mesmo que não entendamos o plano completo. Apliquei isso ao decidir perdoar alguém que me magoou profundamente. O Espírito Santo me convenceu a liberar o ressentimento, e embora tenha sido difícil, obedeci. O resultado foi uma liberdade interior que nunca imaginei. Agora, sempre que sinto um toque do Espírito, seja para ajudar um vizinho ou mudar uma atitude, procuro responder sem demora, confiando que Deus está me guiando. Por fim, a ideia de viver em comunhão constante com o Espírito Santo mudou minha perspectiva. No Brasil, onde celebramos a vida com alegria, desde o Carnaval até as festas juninas, aprendi que o Espírito Santo quer estar presente em todos os momentos, não apenas nos cultos de domingo. Comecei a convidá-lo para minhas conversas, decisões e até momentos de lazer. Por exemplo, quando estou com amigos, peço ao Espírito Santo que me ajude a falar palavras que edifiquem. Essa consciência constante de sua presença tornou minha vida mais leve e cheia de propósito, como se cada dia fosse uma oportunidade de dançar com Deus em meio às alegrias e desafios. Essas lições não são apenas ideias, são convites para transformar nossa vida espiritual. No Brasil, onde a fé nos une em momentos de celebração e dificuldade, falar corretamente com o Espírito Santo é mais do que uma prática religiosa, é um estilo de vida. Ao aplicar essas verdades, percebi que minha relação com Deus se tornou mais íntima, minhas decisões mais sábias e meu coração mais aberto. Que possamos todos aprender a ouvir, obedecer e viver na presença do Espírito Santo, trazendo sua luz para nossas comunidades, nossas famílias e nosso país. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um like agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua fé.
Nos comentários, escreva "Quero viver com o Espírito Santo" ou compartilhe como você sentiu a presença dele em sua vida. Vamos construir juntos uma comunidade de fé e transformação. Fique com Deus e até o próximo vídeo. A gente cresce ouvindo que não desiste nunca, mas e se o maior desafio for encontrar a paz dentro de si mesmo? Deixe-me dizer algo. A vida tem uma maneira de revelar as verdadeiras cores das pessoas. A velhice é quando as máscaras caem completamente. Você vê, quando você é jovem, cheio de força, correndo de um lado para o outro, fazendo coisas pelos outros, eles sorriem para você. Eles te elogiam. Eles agem como se te valorizassem. Mas no momento em que você desacelera, no momento em que você precisa deles, mais do que eles precisam de você, é quando você descobre quem realmente te ama e quem estava apenas ali pelos benefícios. Antes de começar, deixa um comentário com o número 1 se você está animado com esse conteúdo e se joga na inscrição do canal. Não curtiu? Então dá aquele like maroto para apoiar a gente. Chega um momento na vida em que você não pode mais se dar ao luxo de estar cercado por pessoas ingratas e arrogantes, mesmo que elas compartilhem seu sangue. Pessoas ingratas nunca estão satisfeitas. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha dado, nunca é suficiente. Você as criou, você se sacrificou por elas. Você deu seus melhores anos, e ainda assim, elas agem como se isso não fosse nada. Elas entram na sua casa, pegam o que querem, saem sem um agradecimento. Elas ligam apenas quando precisam de algo, falam com você com impaciência, como se sua presença fosse um inconveniente. Meu amigo, não se engane, isso não é amor. Amor não é apenas sobre estar conectado pelo sangue. Amor se mostra em honra, em respeito, em gratidão. Alguns de vocês deram tudo por seus filhos, sua família, seus amigos. Vocês colocaram os sonhos deles acima dos seus próprios. Vocês deram quando tinham pouco, perdoaram quando eles não mereciam. E agora, em seus anos mais avançados, vocês olham ao redor e veem que as pessoas por quem vocês se sacrificaram não têm tempo para vocês. Vocês ligam e eles não atendem. Vocês pedem ajuda e eles agem como se vocês fossem um fardo. Quando vocês eram fortes, eles se apoiavam em vocês. Agora que vocês estão cansados, eles se afastam. Mas ouçam-me hoje. Seu valor não é determinado pelo reconhecimento deles. Sua valia não é baseada no fato de eles te apreciarem ou não. Pessoas ingratas têm um hábito perigoso. Elas reescrevem a história. Elas esquecem as noites que você ficou acordado, as vezes que você trabalhou turnos dobrados, os momentos em que colocou as necessidades delas acima das suas. Elas têm memória seletiva. Elas lembram o que você não fez, mas convenientemente esquecem tudo o que você fez. E se você não tomar cuidado, você passará a sua velhice tentando provar seu valor para pessoas que já decidiram ignorá-lo. Deixe-me alertá-los. Pessoas arrogantes vão drenar você. Elas tomarão sua bondade e exigirão mais. Elas usarão seu amor contra você. Elas farão você se sentir culpado por não dar a elas o que querem, mesmo quando elas não te deram nada em troca. Você não deve a ninguém sua paz. Você não deve a ninguém uma explicação por escolher proteger seu coração nesta temporada da vida. Se alguém não consegue apreciar sua presença, então deixe que experimente sua ausência. Chega um momento em que você deve parar de implorar para que as pessoas vejam seu valor. Se elas não te apreciaram quando você era forte, não espere que te respeitem
quando você estiver fraco. Fica ligado até o final, porque tem uma surpresa que vai fazer seu queixo cair. Alguns de vocês estão sofrendo por relacionamentos que Deus tem tentado remover de suas vidas. Vocês estão chorando por pessoas que não se importam com sua dor. Vocês estão se agarrando a membros da família que já te soltaram em seus corações. É hora de acordar. É hora de parar de esperar amor de pessoas que só te veem como útil quando precisam de algo. Esta é a temporada da sua vida em que você deve proteger sua paz como um tesouro. Não desperdice sua energia com aqueles que não têm gratidão em seus corações. Não corra atrás de pessoas que estão confortáveis em te ignorar. Amor não deve ser implorado, respeito não deve ser exigido. E ouçam-me, família é mais do que apenas DNA. Família é sobre quem realmente te ama, quem está lá por você, quem te honra, quem te respeita. O sangue te torna parente, mas a lealdade te torna família. Quando você começa a remover os ingratos e arrogantes da sua vida, algo incrível acontece. Você começa a se sentir mais leve. Você começa a encontrar alegria nas pequenas coisas novamente. Você percebe que a paz vale mais do que a proximidade. Você vê, às vezes pensamos que precisamos de certas pessoas, mas na realidade o que precisamos é da liberdade do peso que elas trazem para nossas vidas. Deixe os ingratos irem. Deixe aqueles que te fazem sentir invisível irem. Deixe aqueles que te fazem duvidar do seu valor irem. Você deu o suficiente. Você sacrificou o suficiente. Agora é hora de se cercar daqueles que te veem, te apreciam e te amam, não pelo que você pode fazer, mas simplesmente por quem você é. Chega um ponto na vida em que você deve proteger sua paz como se fosse sua posse mais preciosa. Você não tem energia para lutar batalhas que não pertencem a você. Você não tem tempo para entreter negatividades que drenam seu espírito. E, no entanto, há pessoas que prosperam nisso. Pessoas que acordam todos os dias procurando algo para se irritar, algo para reclamar, alguém para culpar. Essas pessoas carregam uma tempestade com elas, onde quer que vão, e se você permitir, elas te arrastarão diretamente para ela. A negatividade é contagiosa. Ela se espalha como uma doença. Você pode estar tendo um bom dia, sentindo-se grato, desfrutando de um momento de paz, e então, uma conversa com uma pessoa amarga roubará tudo isso de você. Elas te lembrarão de tudo de errado que já aconteceu. Elas desenterrarão o passado, ensaiarão a dor e envenenarão o presente com o que deveria ter sido deixado para trás. E se você não tomar cuidado, você se encontrará carregando fardos que nunca foram seus para começar. Você vê, há algumas pessoas que se recusam a se curar porque sua identidade está na dor delas. Elas estão com raiva há tanto tempo que não sabem como viver sem isso. A amargura delas se tornou seu conforto, sua desculpa, sua justificativa para por que não podem seguir em frente. E quando elas te veem tentando viver em paz, elas não gostam disso. Elas querem te puxar para a miséria delas, porque se elas não podem estar felizes, elas não querem que você esteja. Tenha cuidado com quem você dá ouvidos. Tenha cuidado com quem você deixa falar na sua vida. Algumas pessoas não oferecem conselhos. Elas oferecem veneno. Elas não te dirão como consertar algo. Elas apenas te dirão por que está quebrado. Elas não te ajudarão a encontrar uma solução. Elas apenas te lembrarão do problema repetidamente. Você não tem tempo para isso nesta fase da vida. Você precisa de pessoas que te elevem,
não de pessoas que te derrubem. Você precisa de pessoas que falem vida em você, não de pessoas que drenem a vida de você. Quer fazer parte da nossa comunidade? Comenta bora e inscreve-se agora. E não pule o vídeo, porque o final tá imperdível. A negatividade fará você ver inimigos onde não há nenhum. Ela fará você suspeitar de pessoas que te desejam o bem. Ela fará você se agarrar a ofensas que deveriam ter sido perdoadas, a feridas que deveriam ter sido curadas. Ela roubará sua alegria, roubará seu descanso, manterá você acordado à noite, reprisando coisas que deveriam ter sido liberadas há muito tempo. Há pessoas que carregam amargura há décadas. Elas ainda estão com raiva de algo que aconteceu anos atrás. Elas ainda estão culpando alguém por uma vida que escolheram permanecer presas. Elas não querem mudar, elas só querem reclamar. E se você não tomar cuidado, elas te tornarão da mesma forma. Você deve decidir que sua paz é mais importante do que a aprovação delas. Você deve escolher se afastar de conversas que não servem para nada, além de criar divisão e manter feridas abertas. Você deve aprender a proteger sua mente do veneno da negatividade, porque nesta fase da vida, você não tem tempo a perder com raiva que não leva a lugar nenhum, com conflitos que não servem a nenhum propósito, com amargura que só te machuca no final. Alguns de vocês têm pessoas em suas vidas que só ligam quando querem fofocar, quando querem falar sobre o que está errado, quando querem ensaiar dores passadas. E vocês toleraram isso por tanto tempo que nem percebem o quão pesado isso te fez? Você carrega os fardos delas, as ofensas delas, a amargura delas, e se pergunta por que se sente tão drenado. É porque a negatividade delas tem se acumulado no seu espírito como um peso que nunca foi seu para carregar. Deixe-os ir. Deixe a amargura ir. Deixe o paz na oração. Veremos o que a Bíblia nos diz sobre como entregar nossas cargas antes de dormir. Ao final, compartilharei uma oração baseada nas palavras de Jesus que pode transformar suas noites de inquietação em noites de descanso e restauração. Antes de continuar, quero convidá-lo a fazer um ato de fé e escreva nos comentários: paz em Cristo. Essa declaração será seu compromisso com a paz que Jesus deseja lhe dar. Além disso, ao interagir com este mensagem, dando like e compartilhando, você ajuda mais pessoas que precisam da paz do Senhor a recebê-la. É uma maneira simples, mas poderosa de espalhar a mensagem do Evangelho e permitir que outros sejam libertos do insônio e da ansiedade. Não espere mais. Dê like agora e escreva paz em Cristo nos comentários. Deus trouxe muitas pessoas a este mensagem com um propósito. Alguns tentaram de tudo para dormir em paz, música relaxante, comprimidos, exercícios de respiração, mas o que realmente precisam não é uma solução humana, mas um descanso divino. Hoje o Espírito Santo quer revelar o segredo que transformou a maneira como Jesus enfrentava a noite. Na penúltima parte deste mensagem, compartilharei uma chave especial, uma revelação que pode desbloquear uma bênção em sua vida. Acompanhe até o final, porque o que vou compartilhar pode mudar para sempre a maneira como você dorme. Agora, vamos mergulhar no primeiro grande descobrimento sobre a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Nos trasladamos ao jardim do Getsemane. A noite estava escura, o vento sussurrava entre os olivais. Jesus, sabendo que sua hora se aproximava, sentiu em sua alma uma angústia tão profunda que o levou a cair de joelhos em oração. Era o momento mais difícil de sua vida na terra, a véspera de sua crucificação. Ainda assim, em meio à tormenta interior que enfrentava, Jesus orou. O que ele disse nessa oração? Quais foram as palavras que saíram de seus lábios na hora de maior angústia e temor? Se houve uma noite em que Jesus poderia ter perdido a paz, foi essa. Seus discípulos dormiam.
Seu momento de entrega estava próximo, e seu sofrimento apenas começava. No entanto, em meio a tudo isso, ele nos deixou um modelo de como devemos entregar nossas cargas antes de dormir. Em Lucas 22, 41, 42, lemos: "E ele se apartou deles a uma distância como de um tiro de pedra, e posto de joelhos, orou, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Aqui encontramos o primeiro segredo da oração de Jesus: entrega. Antes de enfrentar a noite mais escura de sua vida, Jesus não ignorou sua angústia nem escondeu sua dor. Em vez disso, ele a levou ao Pai, expressou seu desejo, mas o submeteu à vontade de Deus. Nesse instante, Jesus nos mostrou que a paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando confiamos plenamente que Deus está no controle. Reflita nisso. Se Jesus, o Filho de Deus, sentiu angústia e a entregou ao Pai em oração, quanto mais nós precisamos fazer isso antes de dormir. Quantas vezes nos deitamos com um peso no coração sem entregá-lo a Deus? Quantas noites de insônia passamos por não dizer: Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha? O Evangelho de Lucas nos dá mais um detalhe sobre essa cena. Em Lucas 22, 43 diz: "E ele apareceu um anjo do céu que o fortalecia." Aqui há uma verdade poderosa: quando oramos como Jesus, Deus nos fortalece. Jesus não recebeu uma solução imediata para seu sofrimento, mas recebeu força para enfrentá-lo. Quando entregamos nossas preocupações em oração antes de dormir, não apenas nos livramos do peso, mas também recebemos novas forças para o dia seguinte. Quantas vezes você tentou dormir com o coração cheio de inquietudes? O que acontece? O sono não vem, o corpo está exausto, a ansiedade cresce. Mas Cristo nos ensinou que o melhor remédio para a alma inquieta antes de dormir é a oração. Quero desafiá-lo hoje, esta noite, quando se preparar para descansar, ore como Jesus fez no Getsemane. Não retenha nada. Entregue ao Pai cada carga que carrega no coração. Não se deite com o peso de suas preocupações. Descanse na certeza de que Deus o ouviu e que sua vontade é perfeita. Quero convidá-lo a escrever nos comentários uma declaração de fé. Senhor, em tuas mãos deixo minha ansiedade. Ao fazer isso, você estará dando um passo de fé, praticando a oração de entrega antes de dormir. Não se esqueça de dar like ao vídeo, pois assim você ajuda mais pessoas a ouvir este mensagem e aprender a descansar em Cristo. Mas isso não termina aqui. A oração do Getsemane nos ensina sobre entrega, mas há outra oração de Jesus que revela o caminho para a paz que ultrapassa todo entendimento. No próximo segmento descobriremos juntos. Vamos ao Salmo 4:8 e o descanso no Senhor. A noite cai, o mundo ao seu redor se apaga lentamente, mas em seu interior a inquietação persiste. O dia esteve cheio de preocupações, problemas sem solução, responsabilidades que pesam sobre seus ombros. Sua mente não para, revisitando erros do passado e temores do futuro. Você tenta dormir, mas algo o impede. No entanto, Deus já nos deixou uma promessa em sua palavra, uma verdade que, se abraçada e aplicada, mudará completamente sua maneira de descansar. Está no Salmo 4:8 que diz: "Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante." Desde Turchei diz: "Você que é sol." Que verdade poderosa! Em poucas palavras, o rei Davi nos mostra um segredo que muitos ignoram: a verdadeira paz não vem do mundo, mas de Deus. Pense nisso. Davi enfrentou perseguições, cercado de inimigos e perigos constantes, e ainda assim pôde declarar essas palavras com certeza. Como ele conseguiu? A resposta é simples. Sua confiança não estava em suas circunstâncias, mas no Senhor. Agora pergunto, em que você está confiando antes de dormir? Hoje em dia, muitos buscam descanso em métodos humanos. Alguns dependem de comprimidos, outros procuram distração na televisão, na música relaxante ou nas redes sociais, até que o cansaço os vence. Mas a Escritura nos diz que a chave do descanso
não está nesses métodos, mas na confiança em Deus. A chave do Salmo 4:8 está na última frase: porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Aqui está a verdade que muda tudo. A paz para dormir não é um sentimento passageiro, mas uma decisão de confiança. Davi não esperava sentir paz para se deitar. Ele escolhia confiar em Deus e essa confiança lhe trazia paz. Jesus viveu da mesma maneira, apesar das tempestades, traições e provações, nunca perdeu sua paz porque sabia que o Pai tinha tudo sob controle. Você também pode fazer o mesmo. Esta noite, antes de fechar os olhos, proclame o Salmo 4:8 sobre sua vida. Não se deite com preocupações. Antes de dormir, diga com fé: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver confiante. Se fizer isso, estará aplicando um princípio espiritual transformador. Você não estará depositando sua segurança nas circunstâncias, mas em Deus. Quando confia nele, sua paz o cobre. Quero convidá-lo a reforçar esta lição com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em ti e descansarei em paz. Ao fazer isso, você estará proclamando que a ansiedade, o medo e o insônia não terão poder sobre você. Você está decidindo confiar em Deus e receber o descanso que só Ele pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de compartilhar este mensagem e ajudar mais pessoas a descobrir que o verdadeiro descanso está em Deus. Mas há mais, Jesus nos deixou outra promessa sobre uma paz que vai além do que podemos compreender. No próximo segmento descobriremos como entregar nossas cargas ao Senhor e receber essa paz sobrenatural. Em Filipenses 4:6-7, lemos: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você já sentiu sua mente se transformar em um campo de batalha antes de dormir? Você se deita, mas os pensamentos invadem, preocupações com o amanhã, remorsos do passado, temores sobre o que está por vir. Parece impossível descansar porque dentro de você há uma tempestade que não para. Mas Jesus nos deixou um presente capaz de acalmar essa tempestade. Uma paz que pode trazer tranquilidade ao seu coração, mesmo em meio aos maiores problemas. Em Filipenses 4:6-7, o apóstolo Paulo revela um princípio espiritual poderoso. Observe a ordem neste trecho. Primeiro, não permita que a preocupação o domine. Deus não quer que você viva escravizado pelo afã. Segundo, em vez de carregar esses temores, entregue-os a Deus em oração. Não guarde dentro de si o que deve ser depositado diante do Senhor. Terceiro, faça isso com gratidão. Não apenas peça, mas agradeça, porque Deus já está agindo em sua vida. Então você experimentará a paz de Deus preenchendo seu coração e sua mente. Percebe o quão extraordinário é isso? A paz de Deus não é como a paz do mundo. Ela não depende do que acontece ao seu redor, mas vai além de todo entendimento. Isso significa que mesmo cercado de dificuldades, você pode encontrar um descanso verdadeiro. Jesus nos deu um exemplo perfeito disso quando estava na barca em meio a uma tempestade, Marcos 4:35-41. Os discípulos estavam aterrorizados, mas Jesus dormia em completa paz. Por quê? Porque sua confiança não dependia do vento ou das ondas, mas de seu Pai Celestial. Agora pergunto: em que você coloca sua confiança quando a noite chega? Se sua paz depende de os problemas desaparecerem, você nunca a encontrará. Mas se sua paz está fundamentada em Deus, você poderá dormir mesmo em meio à tempestade. Esta noite, antes de se deitar, coloque em prática Filipenses 4:6-7. Antes de dormir, apresente ao Senhor cada inquietação, não guarde nada. Diga a Deus cada carga, cada temor, cada ansiedade e agradeça, mesmo antes de ver a resposta, porque Ele já está agindo a seu favor. Depois descanse na segurança de que sua paz guardará seu coração e sua mente. Quero que você faça um ato de fé. Escreva nos comentários:
Senhor, entrego minhas cargas e recebo tua paz. Ao fazer isso, estará proclamando que hoje escolhe confiar em Deus e receber a paz que o mundo não pode dar. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like ajuda este mensagem a chegar a mais pessoas que precisam aprender a descansar em Deus. Mas isso não termina aqui. Jesus nos deixou mais exemplos de como viver uma vida de paz e descanso no Pai. No próximo segmento, veremos um homem que aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando sua vida estava em perigo, Daniel. Imagine que sua vida estivesse em perigo, que houvesse um decreto que colocasse sua cabeça em risco. Você poderia dormir em paz sabendo que, ao amanhecer, poderia perder tudo? Para muitos, isso seria motivo de insônia, medo e angústia. Mas a Bíblia nos fala de um homem que, mesmo em tal circunstância, encontrou descanso em Deus, Daniel. Ele era um homem de oração. 3 vezes ao dia, se prostrava diante de Deus, independentemente do que acontecia ao seu redor. Quando o rei Dário, enganado por seus conselheiros, assinou um decreto proibindo orar a qualquer outro deus que não fosse ele, Daniel não hesitou em continuar buscando seu Senhor. Em Daniel 6:10 lemos: quando Daniel soube que o edito fora assinado, entrou em sua casa, e estando abertas as janelas de sua câmara que davam para Jerusalém, se ajoelhava 3 vezes ao dia, e orava e dava graças diante de seu Deus, como soía fazer antes. Que testemunho poderoso! Daniel não permitiu que a ameaça de morte o afastasse de sua comunhão com Deus. Ele continuou orando, confiando e descansando na presença do Senhor. Há um detalhe extraordinário aqui: a oração de Daniel não era desesperada, mas cheia de gratidão. A Escritura diz que ele orava e dava graças, mesmo em meio à crise. Sua paz permanecia intacta. O que aconteceu depois? Daniel foi lançado ao fosso dos leões, uma sentença de morte humanamente falando. Mas enquanto Daniel dormia rodeado de feras, Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Pense nisso, quem dormiu melhor naquela noite? Daniel no fosso dos leões ou o rei Dário em seu palácio? A resposta está em Daniel 6:18. Então o rei se foi para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou que trouxessem instrumentos de música diante dele, e fugiu-lhe o sono. O rei, com toda a sua riqueza e poder, não conseguiu dormir. Mas Daniel, em uma situação de vida ou morte, descansou na paz de Deus. O que isso nos ensina? Que a verdadeira paz e o descanso não dependem de nossas circunstâncias, mas de nossa relação com Deus. Daniel pôde dormir em meio aos leões porque sabia que o Senhor estava com ele. Quantas vezes você deixou que os leões de sua vida roubassem seu sono? Problemas, preocupações, temores, todos tentam tirar sua paz. Mas se você confiar em Deus como Daniel, poderá dormir em paz sabendo que Ele está ao seu lado. Esta noite, antes de se deitar, siga o exemplo de Daniel, ore com gratidão, independentemente do que estiver enfrentando. Coloque suas preocupações nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem o controle absoluto. Confie no mesmo Deus que fechou a boca dos leões, porque Ele está com você agora mesmo. Quero que você dê um passo de fé e declare esta verdade. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descansarei em Tua paz. Ao fazer isso, estará reafirmando sua decisão de confiar em Deus, independentemente do que enfrente. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like permite que mais pessoas descubram como encontrar descanso em Deus. Mas isso não termina aqui. Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso de confiança em meio à tempestade. No próximo segmento, veremos como Jesus pôde dormir em paz enquanto seus discípulos estavam cheios de temor e ansiedade. Imagine, você está em um pequeno barco em meio a um mar revolto. O vento é feroz. As ondas batem com violência, a água começa a encher a embarcação, e tudo indica que ela vai afundar. Você seria capaz de dormir em meio a essa tempestade? Parece impossível, não é? Mas Jesus o fez. Em Marcos 4, 35, 41, encontramos uma cena poderosa. Jesus e seus discípulos navegavam pelo mar da Galileia,
quando de repente uma forte tempestade se desatou. As ondas ameaçavam afundar o barco. Mas em meio a tudo isso, Jesus dormia tranquilamente. Ele estava na popa dormindo sobre um travesseiro. E o despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Que contraste impressionante! Enquanto os discípulos estavam cheios de angústia, Jesus permanecia em paz. Os discípulos fixaram seus olhos nas ondas e viram perigo. Jesus fechou os olhos e viu a mão de seu Pai o sustentando. Aqui há uma grande lição: se Jesus pôde dormir na tempestade, nós também podemos. O mais impactante é o que aconteceu depois. Com uma só palavra, Jesus deteve o vento e o mar. E levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Marcos 4:39. Jesus não apenas descansava em meio à tempestade, mas tinha autoridade sobre ela. Hoje pergunto: o que está roubando sua paz? Uma crise familiar, problemas financeiros, incerteza sobre o futuro? A boa notícia é que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade ainda tem poder sobre qualquer situação que você enfrente. Se hoje você sente que as ondas da vida estão te afundando, faça o que os discípulos fizeram: clame a Jesus. Antes de dormir esta noite, eleve uma oração e diga: Jesus, hoje deposito minhas preocupações em tuas mãos, sei que tens o controle e posso descansar em tua paz. Quero que você reforce esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus é minha paz na tempestade. Ao fazer isso, estará declarando que nada nem ninguém poderá roubar a paz que Cristo depositou em seu coração. Se ainda não deu like ao vídeo, faça isso agora. Cada like é uma forma de compartilhar esta verdade com alguém que precisa aprender a descansar em Jesus. Mas ainda há mais. Jesus nos deixou uma oração que nos ensina como confiar em Deus em cada aspecto de nossa vida, incluindo nosso descanso. No próximo segmento exploraremos como o Pai Nosso nos ajuda a dormir em paz. Quando os discípulos viam Jesus orar, notavam algo diferente nele. Sua maneira de se dirigir ao Pai não era fria nem mecânica, mas cheia de confiança, proximidade e poder. Foi por isso que um dia lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Jesus respondeu com uma oração que se tornaria a mais conhecida da história: o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11:2-4. O que muitos não percebem é que essa oração é perfeita para recitar antes de dormir. Ao observar o Pai Nosso com atenção, encontramos 5 elementos que nos ajudam a descansar em paz. Primeiro, Pai Nosso que estás nos céus nos lembra que não estamos sozinhos. Não importa quão difícil tenha sido o nosso dia, temos um Pai amoroso que cuida de nós. Segundo, faça-se a tua vontade nos ensina a soltar nossas cargas nas mãos de Deus. Em vez de levar nossas preocupações para a cama, podemos